Livro do profeta Ezequiel, capítulo 12, versículo 25, diz: porque eu, o Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá. Posso ouvir um glória a Deus aí? Não será mais diferida ou retardada ou adiada, porque em vossos dias, ó casa rebelde, falarei uma palavra e a cumprirei, diz o Senhor Jeová. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, eis que os dias da casa de Israel dizem: a visão que esse vê é para muitos dias, e ele profetiza de tempos que estão longe. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor Jeová, não será mais retardada, adiada, deferida nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Tudo que Deus diz, promete, se cumpre. O nosso Deus, Ele é fiel. Deus é fiel a nós? Não. Deus é fiel à sua palavra. Se nós nos enquadrarmos na palavra do Senhor, Ele passa a ser fiel a nós. Mas Ele diz lá em Jeremias: eu velo pela minha palavra. Deus é fiel à sua palavra. Existem duas coisas que o nosso Deus pode fazer, mas Ele nunca fará. Duas coisas. Primeiro, passar por sobre a sua palavra. Segundo, tirar o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de decisão. Porque Deus não criou robôs. Deus criou pessoas à sua imagem e semelhança, pessoas pensantes com poder da decisão. Porque se não fosse o poder da decisão, se não fosse o livre-arbítrio, todos estariam nas mãos do Senhor. Mas como é decisão do homem, decisão nossa, nem todos estão na direção do Senhor. E o Senhor diz aqui que não deixa de cumprir uma só promessa. Somos nós que muitas vezes atrapalhamos o cumprimento das promessas do Senhor. De que maneira? Quando nós não esperamos o tempo devido. Quando nós não temos fé para esperar o tempo de Deus. A precipitação, a falta de fé, faz com que as promessas de Deus não se cumpram sobre a vida de muitos. Mas aquele que perseverar até a morte, ele vai ter o cumprimento das promessas. E o Senhor diz: dar-te-ei a coroa da vida, lá em Apocalipse. As palavras e as promessas de Deus não são também adiadas, diz o Senhor aqui nesse texto. Ele não posterga, Ele não adia, Ele não lança para um tempo posterior, né? Ela sempre vem no tempo certo, na hora certa. Mesmo que o defunto já tenha 4 dias, a hora certa da ressuscitação é 4 dias depois da morte. Porque o Senhor nunca adia, o Senhor nunca chega atrasado. Falta a nós, em alguns casos, fé e paciência para esperar. Porque nós, irmãos, queremos tudo para já. E como se Deus fosse o nosso empregado e estivesse à nossa disposição. Então, irmãos, espere o tempo de Deus. Nós temos muitos exemplos de pessoas que não esperaram. A Sara, por exemplo, ela só teve dor de cabeça, ela só teve males, porque ela não esperou a promessa de Deus. Foi lá, cochichou no ouvido de Abraão para ter um caso com a escrava Agar, para que tivesse um filho. Por quê? Porque ela não esperou o cumprimento da promessa de Deus. Aí teve que esperar mais 15 anos adicionais, mas a promessa se cumpriu, nasceu Isaque. Muitos não sabem o principal. Sabe o que é o principal? É que enquanto nós esperamos as bênçãos que nós temos pedido, né? Enquanto nós esperamos dentro da casa do Senhor, dentro da igreja do Senhor, Deus, sem tocar trombeta, está fazendo um milagre maior. Ô pastor, que milagre é esse?
Enquanto você está esperando na casa de Deus, Deus está te transformando. Deus está te convertendo. Entendam, o milagre maior que é a conversão, Jesus falou, não há milagre maior do que a conversão, porque é o único que leva a bênção maior que a salvação. Ele é feito enquanto nós esperamos. Eu vim aqui, pastor, porque eu estou precisando de um emprego. Eu vim aqui porque eu estou com uma dor nos quartos, estou com uma dor aqui na cozinha também, e eu preciso de oração. Glória a Deus. Mas no tempo certo de Deus você vai receber. Sabe por quê? Porque enquanto você espera, Deus está fazendo uma transformação na sua vida. Porque às vezes a pessoa está lá com uma dor aqui, precisando de um emprego lá, mas a vida dela está toda de cabeça para baixo. O coração dela está todo quebrado, todo destroçado. E Deus quer fazer uma restauração. Deus quer fazer uma limpeza, Deus quer acrescentar coisas boas, Deus quer nos converter. E enquanto nós estamos aqui esperando a bênção, fazendo as campanhas, através da sua palavra, através das orações, Deus está fazendo um milagre maior. O milagre maior de Deus está em curso, pessoal, que é a nossa transformação, a nossa conversão. No começo, a gente era de um jeito, No começo éramos uns homenzinhos tortos que vivíamos numa casa torta, tudo era torto. E Jesus está endireitando, na medida que nós vamos ouvindo a sua palavra e crendo na sua palavra. Esse é o propósito de Deus, Mas, infelizmente, tem pessoas que vêm à casa do Senhor em busca de bênçãos. É lícito, tem que buscar. Mas espere o tempo de Deus. E essas pessoas, elas não esperam o tempo de Deus. Elas querem para já. Elas querem para amanhã. No mais tardar, semana que vem. No mais tardar, no mês que vem. E aí, o Senhor vai trabalhando nela, porque tem tanta coisa a ser mudada nela, que o Senhor vai trabalhando nela, enquanto ela espera. Porque se ela receber, ela vira as costas e fala, Senhor Jesus, obrigado, hein? Até a próxima. Vai fazer como os 9 leprosos, e foram curados, só um voltou para agradecer e seguir o Senhor. E Deus não quer isso, irmãos. Às vezes a vida da pessoa está toda cheia de erros, e ela vem pedir um emprego para o Senhor, e aí o Senhor vai trabalhando no tudo que está errado, no coração, no pensamento, nas crenças, no entendimento, nos valores dela, e ela não está percebendo. Ela quer a bênção, ela quer um emprego. E aí quando não vem, sabe o que acontece, irmãos? Elas interrompem o processo de Deus, de transformação, e se afastam da casa do Senhor. Se afastam, irmãos. Então as pessoas se afastam da casa de Deus, porque elas não querem esperar o tempo de Deus. Elas pensam que elas são os senhores, e que Deus é empregado. Não, se Deus não me fizer uma bênção ainda essa semana, não venho mais na igreja. Como se Deus tivesse obrigação de cumprir o prazo que ela determinou. Como se Deus fosse o empregado dela. Não, Senhor, que seja feita a sua vontade, na sua hora, no seu tempo. É assim que a pessoa tem que crer. Mas muito não tem esse entendimento. Eu fiquei lá, olha, 1 mês, e não aconteceu, não veio a minha bênção, então eu fui embora, eu me afastei. Tolo, tola. Ela não viu que Deus estava trabalhando, transformando a vida dela, e ela abortou o processo do Senhor, Ela interrompeu a transformação do Senhor. Então, quando as pessoas se afastam da casa de Deus, porque não recebem na hora que querem receber, o plano de Deus é interrompido. E sabe o que vai acontecer? As bênçãos não vêm. Deus estava até programando, olha, se ele ouvir um pouco mais, se ele parar de fazer isso e começar a fazer aquilo, eu aperto o botão aqui e libero a bênção. Mas a pessoa não espera. Muitas vezes ela não quer mudar, ela não quer deixar de fazer aquilo e não quer começar a fazer aquilo outro. E aí ela vai esperando até... Tem casos que a pessoa fica do lado da bênção, do lado do tanque, 38 anos. E tem casos que a pessoa na primeira semana fala, Senhor, muda em mim aquilo que o Senhor quer mudar, Senhor. Cansei, Senhor. Domina, toma conta da minha vida. E começa a obedecer a palavra, a bênção é liberada. Aí fala, nossa, o que tem esse irmão aí?
que já está cheio de bênção aí, eu estou um tempão aqui, e pensa que é por tempo. Não, é por propósito do Senhor. Então, enganam-se aqueles que se desviam do caminho de Deus, se afastam da casa de Deus e pensam que Deus vai te abençoar, irmão. Imagina, irmãos, Deus não premia quem desiste. Deus não premia quem se afasta. Deus corrige duro quem se afasta. Se Deus te mandar para Nínive e você for para Tarsis, Deus vai vir com uma tempestade na sua vida para te corrigir, irmão. Como Ele fez com Jonas. Entenda então, Deus não vai abençoar. Irmão, você não vai ver um desviado só feliz por um longo tempo. No início o inimigo até engana, mas depois começa aquele vazio interior, né? Aquela falta de alimento espiritual que é a palavra de Deus, a pessoa vai enfraquecendo. E ela vai se sujando cada vez mais na lama, né? É como o cão que voltou para o seu próprio vômito. É como a porca lavada que voltou para o espojadouro de lama, né? Andou com o Senhor Jesus, não teve paciência de esperar, não viu que Deus estava trabalhando nele, se afastou, voltou lá, como o pessoal diz, voltou para o mundo. Irmãos, se Deus abençoasse desviados, irmãos, todo mundo ia se desviar, irmão. Deus trata desviado. Deus corrige desviado. E Ele mostra, irmãos. Ele mostra o destino deles para que ninguém mais se desvie, irmão. Para que ninguém mais se afaste da presença dEle. Para que ninguém mais se afaste da casa do Pai. Irmãos, tem um exemplo que nós vamos ver daqui um pouquinho, mas Provérbios 13, 12. Dá um pulo lá em Provérbios 13, 12, que constata isso que a gente está falando aqui, né? Diz assim: a esperança, a expectativa demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Irmãos, a expectativa demorada enfraquece o coração de muitas pessoas. Irmãos, tais pessoas só se alegram, como diz o texto aqui, e confiam quando chegam a bênção. Irmãos, a gente não tem que viver em função de bênção. O Senhor diz na sua palavra, em vários textos, um dos pilares do Evangelho, que é: o meu justo viverá pela fé. É pela fé que a gente tem que viver, irmãos. Pela fé em Deus, pela fé na salvação de Deus. É pela fé que nós devemos viver, e pela fé nós vivemos melhor, né? Então muitos sem fé para esperar enfraquecem o coração e desprezam o pouco de fé que tem. Ela teve um pouquinho de fé, que ela veio inicialmente, mas ela despreza esse pouquinho de fé e se afastam de Deus, volta para o mundo, porque parece que Deus está adiando a bênção dela, parece que está demorando. Nada demora com Deus, irmão. Confie, Ele sabe de todas as coisas, Ele sempre faz o melhor, na melhor maneira e no melhor tempo. Milhões de desviados. A gente até brinca que a maior igreja do Brasil é a igreja multinacional dos afastados de Deus. O que tem de afastado, o que tem de desviado, irmãos, é maior do que qualquer igreja do Brasil. Até se juntarmos todas elas, né? Por que há tantos desviados, tantos afastados do Evangelho do Senhor? São pessoas com expectativas erradas. Querem fazer da obra de Deus comércio, né? Querem fazer de Deus empregado. Eu vou lá, eu dou até uma ofertinha lá, e eu recebo logo a minha bênção e volto para a minha vida. Esse é o plano delas. Eu vou lá para receber a bênção. O plano delas é o plano dos 9 leprosos, né? Eu vou lá, vou receber minha bênção e depois eu sigo meu caminho aqui. Ô irmão, te vi outro dia entrando numa igreja de crente. Não. Eu só fui lá para receber uma bênção lá, mas não fala que eu sou isso não, né? Não espalhe isso não. Irmão, tem até vergonha, irmãos, né? Como é que Deus vai abençoar alguém assim? E outros, irmãos, são iludidos. Aí a gente tem que dar a mão à palmatória. Muitos são iludidos, eles são induzidos por falsos profetas, né? Vem,
Você não precisa mudar nada. Venha, que Jesus tem aqui um caminhão de bênçãos para você. Você vai prosperar, vai pagar suas dívidas, vai ter casa na praia, vai ter casa no campo. Venha, vai receber cura. Venha, não precisa mudar nada. Vem do jeito que você quiser. Vem mesmo, você que é macumbeiro, vem. Depois, como se fosse um grande comércio. E as pessoas vêm, mas elas nem ficam sabendo do maior propósito de Deus. O maior propósito de Deus, irmãos, é nos converter para poder nos salvar. O Senhor Jesus, irmãos, Ele veio, Ele curava, Ele abençoava, mas Ele veio para nos salvarmos. Ele morreu por nós. Ele poderia se salvar, mas Ele não veio para se salvar. Quando disseram para Ele: ei, tu és filho de Deus, desce dessa cruz, Ele poderia. Mas Ele não veio se salvar, Ele veio nos salvar. E é isso que tem que ser pregado, é isso que tem que ser informado. Irmão, quando você estiver enquadrado no plano de Deus, quando você estiver cumprindo os propósitos de Deus, quando você estiver se convertendo, irmãos, as bênçãos te alcançarão, como diz Deuteronômio 28:2. Se obedeceres as minhas palavras que hoje te ordeno, as bênçãos virão sobre ti. Você não precisa nem buscar, virão sobre ti. Entenda, mas a pessoa, ela quer a bênção. Não, mas tem que fazer isso. Não, isso não vou fazer não, mas eu quero a bênção. Não, irmãos, o evangelho não é para barganhar. E tem pessoas, falsos profetas, que induzem as pessoas. Porque eles têm um objetivo só, eles querem encher a igreja, eles querem as ofertas, né? E olha, alguns nem ligam para a situação da pessoa, né? É duro falar isso. O Senhor Jesus disse: acautelai-vos dos falsos profetas, né? Ele diz aqui em Mateus, não está previsto, mas vamos lá, porque quem dirige aqui, o diretor aqui é o Espírito Santo de Deus, né? Então aqui, irmãos, em Mateus capítulo 7, o Senhor Jesus, Ele traz aqui uma advertência, né? 7,15, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. O que faz um lobo devorador? O lobo devorador, ele não quer saber da lã da ovelha, não, ele quer saber da carne da ovelha, né? Ele quer devorar, né? Ele quer tirar tudo da ovelha. Por seus frutos os conhecereis. Então entendam, irmãos, nós temos que chamar as pessoas para terem uma transformação de vida, para terem uma conversão, para terem Deus agindo no seu interior, transformando, convertendo, para que elas possam ser salvas. Porque ninguém que não é convertido vai ser salvo, irmãos. Ninguém que tiver valor vai ser salvo. Lá no paraíso, irmão, não vai ter tranqueira, não. Lá no paraíso não vai ter, não, irmão. Não vai ter tranqueira nenhuma. Ou se converte e entra, ou não entra. Entendam, irmãos. Não é eu aceitei Jesus, eu vou ser salvo. Mas você tem que aceitar Jesus todo dia, aceitar Jesus, aceitar a sua palavra todo dia. Ezequiel diz que se o justo no último minuto pecar, ele vai se perder. E se o ímpio no último minuto se arrepender, confessar, como fez o ladrão da cruz, vai ser salvo. Entendem, irmãos? Então muitos não sabem que o propósito maior de Deus é transformá-los. Eles vêm porque eles pensam que a casa do Senhor é um grande shopping, que eles entregam uma oferta, que recebe tudo quanto é tipo de bênção e volta para a sua vidinha. Quanto mais nós esperarmos as bênçãos de Deus. Quem é que gosta de esperar a bênção aqui? Ainda bem que ninguém levantou a mão. Ninguém gosta, irmão. Ninguém gosta. Mas enquanto mais nós esperarmos, mais Deus vai trabalhar em nós. Na realidade, você não está esperando, você está recebendo. Você está esperando aquilo que você quer, mas você está recebendo aquilo que Deus quer, que é muito mais importante. É muito mais importante a pessoa ser transformada
do que sair com um emprego na mão. Entendam? Esse é o propósito de Deus, nos transformar. E tem muitos, irmãos, que não esperam o tempo de Deus e se afastam da casa de Deus. A pior coisa que tem é se afastar da casa de Deus, da presença de Deus, porque você não vai ver um desviado sendo abençoado aí em todas as... Você não vai ver, irmãos. O diabo pode até dar um cala-boca para ele temporariamente, mas depois, até o diabo faz ele subir um pouquinho, para depois puxar com tudo, irmão, para a queda ser maior. Você quer ver um exemplo disso, irmãos? Lucas 15, 11. Tinha que recorrer a esse texto, vocês me perdoem, tá? Mas tinha que voltar nesse texto aqui, nós já pregamos 300 vezes. Lucas 15, 11 diz: e disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço, sempre o mais novinho deles, disse ao seu pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo fez aquilo que nunca devia ter feito. Ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para seus campos apacentar porcos, né? E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Está vendo, irmãos? Aos que recebem uma bênção, como esse jovem recebeu uma herança. Aí eu fui lá na igreja e até Deus abriu uma porta, arrumei um emprego, até saiu a dor aqui nos quartos, e até melhorou aqui isso, mas a pessoa, sabe o que ela faz? Não preciso mais, e se afasta da casa de Deus, como esse rapaz recebeu herança, não preciso mais do meu pai, não preciso mais ficar na casa do meu pai. Irmãos, essas pessoas estão programando a sua derrota e a sua desgraça futura. Se afastou da casa do Pai, se afastou da presença de Deus, se afastou da igreja do Senhor, só virá derrota, só virá males, perdem a bênção e passam por situações piores. Vai comer bolotas de porcos. Então quem se afasta da casa do Senhor acaba vivendo dissolutamente. Porque longe da casa do Senhor você está no mundo, você está próximo ao inimigo. A história do filho pródigo, irmãos, mostra o que acontece com quem se afasta da casa do Pai, de quem se desvia do caminho do Senhor. A situação sempre piora. Então espera, irmão. Espera o tempo que for necessário pela sua bênção. Não se afaste da casa do Senhor, não piore a sua situação. Espere o tempo necessário pela bênção. E não pare a sua conversão, porque enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. E Deus está colocando frutos no Espírito em você, porque quando você espera, aumenta a paciência. Não é isso? É um dos frutos do Espírito. Longanimidade, paciência, né? Então, o seu pavio está sendo esticado, irmão, enquanto você está esperando, né? Mas tem aquele que, não esperei demais, sai, irmão. Só piora, só piora. Então espere o tempo necessário. Aprenda aqui com um aqui, que esse daqui bateu o recorde. Josué capítulo 14, versículo 10, diz: e agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos. Sou mais velho que o pastor Roberto. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Caleb, lembra do Caleb? Josué e Caleb, foram 12 espias, 10 só falaram: ih, está tudo ruim, está tudo, só tem inimigo grande, só tem gigante. Josué e Caleb falaram: não, é terra que mana leite e mel, Deus nos deu essa terra, nós vamos conquistar.
tiveram uma visão que Deus queria que eles tivessem. E por isso Deus prometeu a Caleb que ele tomaria posse, que ele teria um quinhão da terra prometida. E sabe quanto tempo esperou o senhor Caleb para tomar posse? 45 anos. Quem tem fé aqui para esperar 45 anos sem desistir, irmão? 45 anos ele esperou pelo cumprimento da promessa de Deus. Esse é o maior exemplo de fé e paciência da Bíblia Sagrada. E durante essa espera, Deus foi agindo nele. Deus fez uma obra no seu espírito e Deus fez uma obra no seu corpo. Deus conservou a sua força. Deus conservou a sua saúde, como se ele tivesse 40 anos. Já pensou você com 85, com o vigor de 40? Pulando, malhando lá na academia, correndo para lá e para cá, né? Passeando lá nas lojas do Brás, né? Já pensou? Hein, irmã Vitória? Glória a Deus, né? 85 anos e com o vigor de 40 anos, irmão. Por quê, irmãos? Porque ele, com fé e paciência, ele esperou o cumprimento da promessa do Senhor. Se fosse um desses que venham, né? Não esperava uma semana, irmão, né? E aí só ficaria pior. E ele ficou melhor, irmãos. Vocês vejam que enquanto a gente espera, Deus está trabalhando. Eu tenho certeza que o entendimento, a mente do Caleb também estava espetacular, assim como o corpo conservou. Ele falou: tenho as forças de um garotão de 40 anos, né? Com um vigor de 40 anos. Entendo, Deus trabalha em nós enquanto nós esperamos. Então não reclame de esperar. Confie no trabalho de Deus, mas dentro da casa do Senhor. Se você saiu da casa do Senhor, quem vai trabalhar é o inimigo na sua vida. Então esteja sempre. Se você quer manter a sua força, tem que o segredo da juventude, né? Esperar com paciência, né? Então, se você quer manter a sua força e saúde, crescer em espírito, aprende a esperar com fé e paciência. Então, os afastados, eles só pioram sua situação, porque eles pensam que o tempo tem que ser o tempo deles, e não o tempo de Deus. Que Deus não tem que trabalhar nada. A pessoa se desviou, irmão, ela mostrou que ela não creu o suficiente, ela mostrou que tem muitas coisas a serem mudadas na vida dela. E ela cortou esse processo e se afastou. É como aquela pessoa que foge do tratamento. Tem alguns até que fogem de injeção, irmão, que faz tão bem, né? Glória a Deus, né? Hebreus capítulo 10, versículo 36. Hebreus 10, esse versículo de Hebreus, irmãos, é lindo, né? E ele estipula aqui a condição para que a gente receba as bênçãos do Senhor. Tá bom? Olha o que diz o texto: porque necessitais de paciência. Fala para o seu irmão do lado: você necessita de paciência, irmão. Para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Irmãos, sabe o que faz parte do processo de Deus para liberar a bênção? A espera. A espera faz parte do processo de Deus. Acostume-se com ela. Porque o texto aqui diz que para alcançar as promessas é preciso fazer a vontade de Deus, cumprir, obedecer a palavra, fazer tudo e ainda esperar. Obedecer em tudo e ainda esperar. A espera faz parte do processo. Ninguém quer, mas a espera muitas vezes é fundamental. A espera do tempo de Deus, não a espera da sua ação. Muitas vezes Deus já te deu a bênção e você não tomou posse, você não agiu, você está numa letargia aí, você está numa paralisia. Muitas vezes você precisa agir para tomar posse de coisas que Deus já fez, mas aquilo que Deus ainda não fez, continue clamando, continue orando, continue ouvindo a palavra, para alcançar as promessas e fazer a vontade de Deus e esperar. Então não se desvie porque não quer mais esperar. Eu não vou mais não, pai, eu não vou mais não, mas é tanto tempo estou pedindo aí,
e não vem. Então, não desista, irmão. Porque enquanto você está esperando, Deus está te dando algo melhor. Você talvez não valorize agora, mas o futuro vai valorizar, né? Que Deus está te dando o melhor. Deus quer que nós aprendamos a esperar. Quanto mais esperarmos, mais Ele trabalha em nós. Muitas vezes você faz assim com seu filho, irmão. Você faz assim com a sua filha. E não quer que Deus faça com você. Muitas vezes Ele quer, você tem até condições, você fala, espera um pouco, filha. Né? Espera um pouco, porque se eu te der agora, né, você pode desperdiçar, você pode perder, você pode se machucar. Pode acontecer como você, o que aconteceu com o filho pródigo. Você pode pegar e até se rebelar, sair de casa, perder tudo, passar necessidade e comer bolota. Naquele tempo, comer bolota de fogo. Hoje em dia caiu no mundo, irmão. Misericórdia. Misericórdia. Então, irmão, quando o filho fala, me dá a parte da herança, você fala, não, espera. Espera o tempo de Deus, espera a hora certa. É isso, irmãos. Então, não se desvie, né? Porque não quer mais esperar. Deus quer que nós aprendamos a esperar. Vocês lembram da parábola do semeador, pessoal? A parábola do semeador, ela nos revela que tem 4 tipos de coração. Eu não vou pregar a palavra, não, pode ficar tranquilo. Tem 4 tipos de coração. E 3 desses tipos são de pessoas que se desviam e que se afastam do caminho do Senhor. 3. Um porque deixa o inimigo roubar a palavra, outro porque ainda ama o mundo, outro porque a palavra não penetrou no coração, né? Não tem raiz. Né? Mas 3 tipos de coração se desviam do caminho do Senhor. Mas nós não. O nosso coração é terra boa. Nosso coração, que os nossos corações sejam boas terras, onde a palavra dá frutos. E o primeiro fruto que Deus quer é você, a sua conversão. Então não se afaste da palavra e da casa do Senhor, não se desvie. Amém?